Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos de encontro aqui novamente, né? Nosso evangelho em forma de live, em forma de preleção. E hoje nós vamos já começar com Marcos, com um tema muito legal, né, Marcos? Já vou convidar ele aqui para a gente já faz a preparação juntos. A energia da preparação. E vamos. Oi, Timóteo, tudo bem? Olá, eu estou, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, meninas também que estão entrando aí. Vou começar aqui, né, na preparação, como de costume, fazer a leitura do nosso livro Vigiai e Orai, para a gente já ir entrando na sintonia de. Peraí. O que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Um convite a gente refletir sobre os nossos comportamentos, nossos pensamentos, feedback que a gente tem, né? Os nossos colegas, amigos e não tão amigos assim, que sempre nós estamos aprendendo, convivendo, né? Então vamos nesse ritmo de reflexão, pedindo os nossos benfeitores individuais que esteja a nos proteger, a nos guiar nesse momento, que a equipe da Casa Fraterna esteja ao nosso lado, Jesus esteja no nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações, para que a gente fale com o coração, com amor, e que quem assiste com amor e com o coração aberto também, para entender não na mente, mas entender no coração, a sentir a reflexão. Não é uma live aqui que a gente vem somente encher a cabeça de conhecimento, mas a gente vem encher o coração de amor, encher o coração de alegria, de reflexão e compartilhar energia diferente. Então sejam bem-vindos e Marcos, é com você. Boa noite, Su, boa noite a todos, amigos, Noite. parentes, familiares, a espiritualidade presente. Eu falo sempre e não vou cansar de falar que toda vez que eu estou aqui na presença de vocês, e sob esse convite maravilhoso, para mim é uma gratidão imensa, porque eu aprendo, porque eu respiro, porque é muito a gente poder fazer essa troca, né? É muito importante para mim, é gratificante, faz parte do nosso processo de evolução sem cessar. E, e o tema de hoje é um bate-papo, né? E eu queria deixar, inclusive, vocês à vontade. Aí você me ajuda, Su. Vão mandando as perguntas, tentar deixar um tempinho no final para alguns questionamentos caso surja. É um bate-papo e nós vamos falar muito hoje Pode sobre, anoto tudo sobre aqui. Vamos falar bastante sobre espiritualidade, vamos falar um pouco sobre filosofia, sobre vida, sobre morte, sobre renascimento, e todo esse contexto, porque nós estamos justamente
embevecidos e amarrados nessa grande teia que é a vida. Então não dá para desconectar uma coisa da outra, trabalhar de forma individualizada, porque tudo é vida, tudo é Deus, e todo esse contexto estrutural que a gente vai tentar bater o papo aqui. E esse tema de hoje, ele fala justamente sobre isso, né? Nascer, morrer, renascer e continuar evoluindo sem cessar. Tal é a lei. Olha que forte. É uma frase que ela está gravada no túmulo do professor Leon Ribeiro. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Mais conhecido como Allan Kardec, né, que desencarnou em 1869. E no túmulo dele tem essa frase gravada na lápide do túmulo: nascer, morrer, renascer e continuar evoluindo sem cessar. Tal é a lei. Com certeza tem um significado forte, um alerta, uma mensagem muito gratificante para a gente no sentido dessa frase. E ela começa, eu vou iniciar justamente isso falando sobre esse processo de evolução sem cessar. Na nossa história, na história da humanidade, a gente, nós somos testemunhas desse processo de evolução moral e científica. Né? Tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós sabemos hoje, faz parte e é consequência de um processo evolutivo, de um processo de evolução constante que surgiu lá atrás, que surgiu em algum momento e foi se desenvolvendo, e foi se entalhando, né? É que existe essa palavra, mas agora acabei de batizá-la. E tudo que nós somos faz parte de um processo de evolução contínua. Platão, Aristóteles, nas suas teorias, nas suas filosofias, nas suas ciências, eles sempre sempre vieram num processo de ratificação das teorias um do outro, de grandes filósofos, até chegarmos onde está. Freud com a psicologia crítica, Einstein, a gente sabe que a ciência sempre houve essa grande diferenciação e tentativa de junção entre ciência e espiritualidade, né? Então a ciência tentando explicar o que não conseguia, e a espiritualidade tentando conectar a ciência. Olha que exemplo mais fantástico de evolução e de transmutação como Einstein. Einstein era um cientista que ele falou publicamente que creia em Deus. Eu creio em Deus. E provou cientificamente a teoria da relatividade. Né? Então Einstein ele assume e prova que o tempo na Terra é relativo. E que nosso tempo não é esse tempo gregoriano que nós estamos acostumados, né? O relógio, as horas, os dias divididos, mas que existe uma temporalidade relativa no universo. Ou seja, em outras palavras, existe uma transmutação temporal que pode estar juntando e fazendo conexão de outros planos, né? Não somente esse ao qual nós estamos vivendo e vivenciando. Eu estou tratando isso para que a gente possa começar a ter uma ideia desse nível de conexão e da importância desse tema, né? E também Sêneca, eu vou citar, hoje estou filósofo. Sêneca, ele foi um dos mais céleres filósofos do Império Romano, né? Ele tem uma frase, isso eu aprendi ontem, que lindo. Ele tem uma frase que fala justamente sobre essa questão do tempo, né, para que a gente possa refletir. Sêneca, ele viveu 65 anos depois de Cristo, né, o tempo, século I. Então ele diz, não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, e bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Olha que contextualização de filósofo do século I. A vida nos foi dada por alguém, por um ser superior, por uma energia mais forte, para a realização de importantes tarefas. E ele complementa. Ao contrário, se essa vida ela é desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada, por fim, não se respeita nenhum valor, não realizamos aquilo que deveríamos realizar, sentindo realmente que a vida se esvai.
Então, uma reflexão da filosofia falando sobre a empregabilidade do nosso tempo para o nosso desenvolvimento, para entregarmos e devolvermos ao mundo, ao ser superior, ao ser supremo, com generosidade, a oportunidade que tivemos, que estamos tendo, de nós evoluirmos e caminharmos nessa grande estrada, né? Então, nós começamos a entrar no conceito, que é o conceito de reencarnação. Alguns podem entender como um conceito espiritualista, religioso, mas é um conceito que ele indifere da religião. Entendendo, inclusive, a palavra religião como, no contexto lírico da palavra, religare, né? É o que nos liga a Deus, independente dessa segmentação que nós fazemos aqui. Mas eu deixo a primeira pergunta aí para que a gente possa discutir no final, tá, Su? Falamos de tempo. Como é que vocês, todos nós que estamos aqui, temos investido o nosso tempo aqui nesse plano, aqui na Terra, em prol do nosso crescimento espiritual? Então, uma pergunta para a gente refletir, vão mandando aí que a gente vai... Como é que a gente tem investido o nosso tempo em prol do nosso crescimento, da nossa evolução? E aí vem o conceito da reencarnação, né? Eu vi uma palestra semana de Valdo, ele fala que existem 4 palestras, 4 pilares, como se fala em reencarnação, né? Existe um grupo que diz que não existe, existe um grupo que diz que a minha religião ela não aceita, existe um grupo chamado reencarnacionistas, né, que já admitem o processo de reencarnação. Existe um outro grupo que diz que se não for explicado pela ciência, então eu não posso afirmar nada, né? Eu vou falar nada. O que é extremamente... nessas afirmações não existe verdade, não existe certo nem errado. São formas diferentes de se enxergar e nós temos que respeitar justamente toda essa diversidade de pensamento e de filosofia a qual estamos falando. Porém, como o tema hoje ele fala justamente sobre o evoluir sempre, o nascer, morrer, renascer e evoluir sempre, sem cessar, nós vamos tentar aprofundar, funilar um pouquinho mais nesse tema, né? Então, existem alguns conceitos, Su, que nós aceitamos, mesmo sem entender, né? Pegamos esses 4 pilares que foram citados por Divaldo, que nós aceitamos mesmo sem entender. Se nós olharmos esse processo evolutivo, telefone, quantas coisas nós pegamos, entendemos, usamos sem entender, né? O próprio computador, hoje a gente utiliza de uma forma tão automatizada, mas a gente não entende especificamente na íntegra como acontece essas conexões via rádio, enfim. Só os especialistas que estudam efetivamente. Nós, na maioria das vezes, só operacionalizamos. E o que isso quer dizer? Que nós, mesmo existindo e sem entender, nós cremos e trabalhamos com isso. Com o processo da espiritualidade, na maioria das vezes é assim. Um processo, o conceito de reencarnação, muitas vezes também acontece isso, né? Mas, como eu falei, como não existe uma verdade universal, e cada um tem sua liberdade de pensar e de expressar suas ideias e opiniões, eu vou trazer para a linha do Allan Kardec, do que a gente estuda, né? Nesse conceito de evolução sem cessar, dessa evolução constante e contínua, a qual faz com que a gente chegue a algum lugar. Que lugar seria esse, né? Nós temos que dar o pontapé inicial entendendo que existe um Deus, que o Deus, ele é comum a todas as religiões, ele é mais pura expressão de amor. Isso acho que ninguém nega, acho que ninguém renega. Todos nós sabemos e sentimos isso, né? Deus, ele é mais pura expressão do amor. E nesse conceito, Su, para nós chegarmos nessa compreensão, para começarmos para consigamos compreender a intensidade do que vem a ser esse amor, nós precisamos realmente evoluir muito, passar por um processo de entendimento para entender o que é esse amor, porque nós somos humanos encarnados e temos muitos vícios aos quais nós estamos
trabalhando aqui. Um grande exemplo disso, o Filho de Deus, né, nosso irmão mais velho, Jesus, esteve aqui, encarnado na Terra, e mesmo assim, nós o tratamos da forma como foi tratado, né? Até duvidarmos e até o escárnio corporal, o escárnio físico. Então, olha ainda o nosso nível de compreensão no que diz respeito ao que é o amor, né? Então, realmente, para que nós possamos entender, chegar próximo desse amor divino, desse amor de Deus, nós estamos e precisamos passar por todo esse processo evolutivo, né? E o nosso Pai, Deus, ele é tão bom, é tão Pai, que nos dá todas as ferramentas para que isso aconteça. Ele nos dá o livre-arbítrio e nos dá a máquina corpórea, né, para que a gente possa trabalhar as relações, e nos dá a escola, né, que é a grande escola, que é o planeta Terra, ao qual nós podemos trabalhar, refletir, apurar nossa consciência e chegarmos a um nível de evolução mais próximo do que pensa, do que trata o Deus, né? Se me permite, Tu, tem eu quero trazer, justamente tentar fazer essa costura entre filosofia, poesia e religião. Tem um poema de Mário Quintana que ele fala muito sobre essa diversidade ele fala um pouco desse livre-arbítrio que nós temos e como nós tratamos de forma diferente a nossa escala evolutiva, né? O poema ele é duas cidades. Ele diz assim, é curto. Uma cidade é escura e triste, cheia de tocas e ratos. Seus habitantes são atacados pelos ratos e sofrem. Existe sofrimento e dor, não existe paz, não existe confiança, não existe alegria. A outra cidade é linda, dourada, o sol a ilumina e ela brilha intensamente. Os habitantes são felizes, cantam e elevam hinos ao Senhor. Não existe dor, não existem ratos, não existem sombras, não existe guerra. Porém, diz Mário Quintana, não existem duas cidades. Existe uma só cidade com duas dimensões e cada um se coloca na dimensão que lhe é própria. Quer dizer, nós temos o terreno fértil para trabalhar, mas cabe a nós, dentro do processo de cada um, da individualidade, e aí cabe o respeito à individualidade de cada um, nos colocarmos na cidade feia ou na cidade linda. Na cidade a qual queremos construir a nossa vida ou na cidade que queremos reclamar e não andar. Porém, o Deus que é tão Pai e tão misericordioso, que quer somente o bem, ele não julga aquele que vê e enxerga a cidade negra, a cidade suja. Muito pelo contrário, ele está sempre a acolher, sempre a abraçar e querendo que nós entendamos que é um processo, estamos num processo de evolução, de transformação constante, sem cessar, buscando, como eu falei, a luz, a divindade, a compreensão do amor pleno, né? Então, ele nos dá essa possibilidade do arbítrio, nos dá o arbítrio, para que possamos, dentro da nossa escala de evolução, da nossa individualidade, chegarmos próximo ao que ele prega. E, como eu falei, ele não vai nos julgar. O que nos julga, na verdade, é a nossa própria consciência. Tem um exemplo muito legal no livro Céu e Inferno, do Kardec, de um irmão que assassinou o irmão, tirou a vida do irmão e da cunhada, né? E nesse processo, ele, após a morte dos dois, ele ficou em casa sozinho, morando como um rei. Naquele processo sozinho, com um pouco de dor de consciência ou não, dor de consciência. E como nós nascemos, morremos, renascemos, né? Nesse processo também, ele também morreu. Em determinado momento ele morre e ele chega a se questionar dentro do processo de existir uma necessidade, uma culpa, né, enquanto encarnado. Mas nesse processo ele se questiona quem irá julgar ele no momento do desencarnar. Ele ali já naquele estágio de semiconsciência. E ele percebe que ninguém chegou e veio para julgar ele. Quer dizer, qual é o contexto, a contextualização disso? O arbítrio e o amor de Deus é tão grande para conosco que somos nós mesmos
nós mesmos somos os julgadores dos nossos atos e os responsáveis pela nossa escala evolutiva ou não. Então, ele começa a dor de consciência, a culpa pelas ações, ele começa a perceber, e esse é o maior, eu não vou chamar castigo, porque Deus não castiga, Deus não precisa de dívida, Deus não, sabe? Deus é Deus. Então, é o maior processo de lapidação e purificação do ser, de uma alma, é quando ele toma consciência das suas ações e entende que todo ato é em prol do seu crescimento, da sua evolução espiritual. E Deus, como eu falei, ele não julga, mas está sempre nos olhando, sempre nos amparando e entregando as suas leis, né? É o amor, que é a lei essencial, é a lei máxima de tudo. E nesse processo constante, né, de nascer, morrer, renascer, evoluir sempre, é a coisa mais linda, se a gente parar para refletir e sentir isso no coração. Nós recebemos, né, o convite, assim como ele recebeu, deve ter recebido também, de justamente reencarnar, de voltar para trazer, para tentar passar por um processo de lapidação espiritual, passar por um processo de reflexão consciencial da consciência dele para chegar num nível de amor pleno, né? E quando tem um outro ponto, Su, um outro aspecto, eu falo demais, né? Mas eu gosto de falar. Qualquer coisa, vamos dando um saquinho de vírgula, viu? Está escutando, ouvindo. Muito bom. Então, tem uma reflexão nesse processo, né? A gente entende, muitas das pessoas, a gente não entende esse processo como um processo natural, nascer, morrer, quer dizer, quantidade de pessoas que já morreram desde quando o primeiro ser vivo habitou a Terra, se nós formos contar, acho que é incontável isso. Nós não acostumamos ainda que a morte é natural, né? A morte natural é um processo natural. Então, vem daí o nosso maior medo, né? Pegando esse mote, esse link. Nosso maior medo é justamente morrer, né? E a morte, conceitualmente, alguns estudiosos, espíritas, o próprio Allan Kardec fala no céu e inferno, ela é quando o nosso veículo, essa máquina que nós temos aqui, ela não suporta mais o tempo, ela não suporta mais o desgaste proveniente do tempo em que ela passa viva, ou nós maltratamos ela a ponto dessa máquina colapsar, né, chegar em colapso. E na maioria das vezes, né, nós somos responsáveis por acelerar esse processo de colapso dessa máquina. Está aí o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, com a nossa saúde, para que nós estejamos sempre prontos e aptos, porque esse corpo veio para nos ajudar nesse processo de consciência, de proximidade no amor para a nossa caminhada, né? Porém, quando nós chegamos aqui, né? Né? É isso aí. É isso aí. E tem um detalhe, quando nós chegamos aqui, né, nesse processo, falando de um processo reencarnatório, a gente acaba nos desvirtuando, né? A gente vem, vamos melhorar, a gente começa a nos entregar para as paixões inferiores, para os vícios, e acabamos buscando os caminhos mais largos e confortáveis e esquecemos do porquê nós estamos, desvinculamos um pouco desse processo que é a busca do amor supremo, do amor pleno, dessa plenitude e de encontro com Deus, né? E aí outro trecho... Quando uma criança compra um quilo de feijão, ela compra tudo de bala. Mais ou menos assim. Chega em casa, e aí? Mais ou menos assim, né? Fui comprar feijão e trouxe bala. É mais ou menos assim. Bom exemplo, senhor. Muito bom exemplo. E desse conceito de Kardec, né, do livro que eu citei, O Céu e o Inferno, tem um trecho bem importante, falando ainda da morte rapidamente. E que morrer é agradecer ao corpo físico a oportunidade que nos foi dada de nos libertar dos vícios milenares, quer dizer, todos aqueles vícios que nos trouxeram aqui em processos anteriores, em estadias anteriores, né? O corpo, a morte, ela nos permite, é um momento de nós agradecermos ao corpo por ter nos permitido vir para chegar num nível de evolução. Olha que coisa bonita, né? E a pergunta que não quer calar, né? Eu já fiz uma pergunta hoje aí, mas
Então, como é que progredir? Como é que nós vamos progredir sem cessar se nós morremos? Né? Se nós morremos, como é que eu vou progredir sem cessar? E agora, José? Bom, a explicação da literatura, da leitura, do estudo, é justamente isso. Porque o conceito de morte nosso é esse conceito de morte físico, da carne, desse corpo que a gente está. Então, nós acabamos esquecendo que o que morre é o corpo físico, que a nossa carga emocional aprendida, tudo que a gente traz de bagagem de outros processos, ela se perpetua. A morte, ela somente é a perda dessa carne, desse corpo, dessa carne. Né? E aí vem justamente o sentido do renascer. Para que e por que renascer? É para que nós possamos alcançar um patamar de desenvolvimento espiritual, né? Que possamos chegar em degraus, sempre almejando degraus maiores, através de estabelecimento de vínculos da grande lei que nos foi dada e entregue pelo Deus e exemplificada em terra, em vida por Jesus, né? Através do amor, que a gente possa vir criar vínculos com pessoas que a gente gosta, mas principalmente com as nossas diferenças. E aí vem nossas diferenças morais, às vezes a gente não sabe porque, poxa, aquela pessoa ali que eu não suporto, eu nunca vi, mas eu não suporto. E dentro da mesma família, né, os conflitos dentro de família, a gente não entende porque aquilo tem que acontecer, as brigas de pais, as brigas de irmãos, as brigas de vizinhos. Mas se nós pararmos friamente, não é fácil, não é uma fórmula mágica, mas é um processo de reflexão diário e constante. Se nós pararmos para entender aquilo como o nosso grande campo de aprendizado, como nossa escola de vida, a gente vai começar a entender o porquê desses conflitos, o porquê desse processo, se nós entendermos como base de tudo o amor de Jesus Cristo. Eu O amor de recomendo Deus, de o nosso Pai. hoje, né? A leitura inicial foi: os amigos, eles têm olhos de bondade com a gente para dizer o que a gente quer ouvir. E aqueles que têm as desavenças vai dizer o que a gente precisa ouvir para melhorar, né? E aí está a Perfeito. dificuldade da gente lidar com os nossos próprios defeitos. Olha que fantástico é a vida, né? Que presente divino é a nossa vida. E na maioria das vezes, né, esse aprendizado ela vem com a dor. Nós só conseguimos, a gente fala muito, só aprende com a dor, só aprende com o sofrimento. E acabamos culpando, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Acabamos jogando a culpa no pai, né? Oh meu Deus, por que dói tanto? Oh meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Mas se nós pararmos para pensar, é nosso pai. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe o quanto a gente despende de amor e a gente quer o bem ao filho. E ele, como pai, ele quer que a gente aprenda pelo amor. Ele não quer, ele não ratifica que nós aprendemos com a dor, porque a dor não. Ele nos deu a lei do amor. Ele nos exemplificou, mandou Jesus Cristo encarnado para que pudesse nos mostrar o como amar na prática. E nós acabamos com tudo, aquela história que você já conhece há 2020 anos atrás. Mas, como filhos que somos teimosos, a gente acaba optando por aprender pela dor, né? E aí vem isso, nesse processo. Né? Não precisaria. Não precisaria. E aí, esse não precisaria que você falou, é justamente isso. Como nós estamos. Existem nossas individualidades, então cada um num processo e grau de evolução diferente, enfim, acaba havendo conflito, né? Alguns mais, outros menos, ninguém é melhor que ninguém, somos irmãos, temos o mesmo irmão e temos o mesmo pai, né? E aí, nesse processo de vai e vem, nascer, morrer, renascer e continuar evoluindo, vem essa busca da evolução, né? Nós vemos, como eu falei, vamos encontrar elementos, indivíduos perdidos na incompreensão da grandeza, né, do que é o amor, do que é Deus, que faz parte também. Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade e geração de consciência, mas todos passarão por um processo de lapidação, mais cedo ou mais tarde. Somos todos herdeiros da inteligência suprema, né? E temos como destino final atingir a luz, atingir a maioridade do amor. Então, Deus nos dá essa possibilidade de sermos o quê? Construtores do nosso próprio destino,
da nossa própria felicidade e da nossa própria infelicidade, né? E sem punição, sempre no processo de aprendizagem, como na escola, você falou da balinha aí, mas como na escola, se a gente não aprende, a gente fica numa recuperação, a gente volta, a gente reforça, até que a gente possa ter subsídios e informações suficientes para poder passar de ano. E é um processo natural, é o processo de evolução sem cessar. O amor que a gente pratica diariamente, constantemente nesse exercício de vida, ele anula o mal, ele nos ajuda nessa escada evolutiva a evoluir, né? O bem que nós fazemos e que fizemos nos faz progredir. E o mal que nós fazemos, ele não vem de castigo, ele nos retém até que a gente melhore, como eu falei, como na escola, numa recuperação. Então, o mal, ele nos segura, ele nos retém para que a gente possa refletir, melhorar, aguçar a nossa consciência nesse processo de evolução, né? Então, eu falei aqui, mas vou repetir aqui, isso não é Deus que castiga a nossa consciência sobre as nossas ações, que nos atormenta na maioria das vezes, né? Hoje eu tô poeta. Hoje eu tô poeta. Você tá inspirado. E tem um poema de Cora Coralina, uma pessoa que eu conversei esses dias que inspirou até trazer isso aqui, eu achei pertinente, e fala sobre isso. Você vê a conexão, né? Filósofos, cientistas, poetas, artes, tudo numa conjuntura só, num processo de evolução através do amor. E Cora Coralina, ela tem um poema que diz assim, é Saber Viver, o título. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Quer dizer, olha quanto amor e quanto está em nossas mãos fazermos o processo de evolução e ao encontro do grande amor. Nós temos a possibilidade. E temos aí uma grande ferramenta que são os próximos, os nossos pares, nossas avanças, nossas diferenças, que podem nos ajudar a desenvolver mais. Nós baixemos mais a guarda do ego, das vaidades, para entendermos que somos frágeis e temos sim fragilidade e que o outro pode nos ajudar, independente de classe social, independente de cor, de sexo, de religião. Quanta intolerância a gente está vendo no mundo hoje em dia, quantas coisas, mas se a gente percebe o quanto existe de inteligência no outro, no ser, independente dessas diferenças, e que pode nos ajudar a desenvolver, é fantástico. A gente consegue chegar numa forma mais leve. Ao fim da estrada, não, porque não existe fim da estrada, é sempre um processo de evolução constante. Então, eu acho que todos nós devemos investir o tempo todo em nós. Invista, não é de forma egoísta, mas investir no conhecimento, investir no nosso tempo aqui na Terra, de que forma a gente pode ajudar a desenvolver, tornar um planeta melhor, as pessoas um melhor, investir no nosso crescimento intelectual, através de uma leitura, através de um livro, através de um bate-papo interessante. Não dizer para ninguém sair, para ninguém curtir, não, que isso faz parte também, né? Mas que nós sejamos responsáveis, entendendo que nós não estamos aqui a passeio. A gente falava muito aí no centro, né? Nós não viemos aqui com passaporte para passear, nós viemos aqui com carteira de trabalho. Viemos aqui para trabalhar. Então, que entendamos essa nossa responsabilidade. Que a gente possa fazer a vida valer a pena, né? E aí, para fechar esse papinho, tem hoje um amigo me... As coisas, a sincronicidade da vida, né? Hoje, assistindo o material dele, ele me trouxe esse exemplo que eu achei muito pertinente. É o exemplo do samurai, né? O samurai, a gente associa muito ao guerreiro, à espada, à luta, à guerra, né? Mas os samurais, eles eram aqueles caras inteligentes, os guardadores, os grandes guardiões das cidades e da população, né?
inteligentes, com um nível de pensamento acima da curva, e que era como se fossem os sacerdotes, os filósofos da época, mas com a arte também, com a liberalidade da arte da guerra também, que eles tinham habilidade. Né? Então, o samurai, toda vez que ele sai pela manhã, antes dos afazeres, ele pegava a espada dele, dava um beijo e pergunta para si mesmo, para a espada: será que hoje é um bom dia para morrer? Olha que pergunta profunda. Quer dizer, se nós interpretarmos pela imagem que nós temos do samurai, vai para a guerra, vai barcar. Não, não. O que é que ele queria dizer? Será que hoje, se eu fosse desencarnar ou morrer hoje, eu fiz tudo que foi necessário eu fazer para o meu desenvolvimento espiritual, para a minha caminhada, a entrega do amor? Então, é uma reflexão que nós precisamos que sejam 10, 5 minutos por dia fazer. Se hoje tudo acabasse, se terminasse, eu fiz, eu amei intensamente, queria ter amado mais, né, me importado mais com problemas pequenos, como a música do Titãs, mas é uma reflexão que eu deixo para todos nós aqui, para que a gente possa investir o nosso tempo, enquanto estamos aqui, que a gente não conhece. O passado serve de referência, o presente é o aqui e agora, que já passou, já passando, e o futuro não existe. Mas que a gente possa empreender nossos esforços para esse processo todo de desenvolvimento ao qual nós estamos incumbidos. E cada um no seu íntimo sabe, o coração diz o que é que a gente precisa fazer para poder chegar lá. Sem perder a base de tudo, que é o amor, que é nosso Pai que está regendo toda essa orquestra aqui embaixo. É isso, Su. Perfeito. Aberto às perguntas, aos questionamentos, às dúvidas, curiosidades, para aprender também aqui com vocês. Muito, muito, muito show, muito, muito bom. Cada palavra conecta, né, com o que a gente precisa aprender, porque a gente precisa encaixar na vida, né? Perfeito. Eu acredito que palavras melhores para esse tema eu não poderia ter. E como você também falou de propósito outro dia, né? Propósito é também isso, é esse evoluir sem cessar, né? Todos os dias, Exatamente. a melhoria contínua é hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. É nunca parar de buscar o aprendizado e nunca ter um lugar para chegar, né? Que o lugar é sempre esse lugar que nós estamos aqui agora. Mas amanhã a gente vai estar em outro lugar. E depois em outro. Perfeito, né? Que o único momento que existe é o agora. É o hoje. E sem vaidade, né, Su? Tudo. E sem vaidade, aquela coisa do vou aprender, vou fazer, porque eu sei mais. Não, não existe isso. Meu nível de conhecimento é o que eu acumulei, mas o seu é o que se acumulou. E imagine esses dois níveis de conhecimento juntos. De novo, só reforçando, independente de sexo, de cor, de classe social, de situação financeira, todos estamos aqui como irmãos e com possibilidade de contribuirmos com o todo. Né? Só depende da gente. Mas a vida, dia a dia, a correria, acaba tentando nos desviar, nos levar para os outros caminhos, né? Das vicissitudes, dos vícios, dos desvios morais. Mas cabe a nós, somente nós podemos fazer algo por nós. Perfeito. Eu fico imaginando quando a gente desce, né, desce, né, do plano espiritual, todo animadinho, não, ou para a escola lá, né, ou para o trabalho, né? Roupa nova, farda nova, né? De uniforme novo, Nosso corpo novo. mochilinha nas costas. Olha, eu vou fazer sucesso, né? E você escolhe o corpo, você escolhe a mentalidade, escolhe a família, escolhe a cidade, escolhe tudo. Você fala, não, ali vai estar tudo no lugar certo para eu cumprir a minha tarefa, o meu propósito nessa vida. Aí quando chega aqui a gente fica olhando, né, para as casas dos outros, começa a Botando a culpa em Deus. dos outros. E aí você começa a ver, nossa, mas não tá certo. Aí você começa a desviar do seu foco a querer, né, as questões materiais, que também é muito importante,
O material é tão importante quanto o corpo que a gente vive nele, né? Para passar por esta vida e voltar para casa levando o que a gente veio buscar. Aí, exatamente. Não, não são férias, né, Su? Não Ah, são férias, né? a gente Ó, busca. tem Hum, uma afirmação da Osânia, que a Osânia fala, nossa, Marcos, me fiz essa pergunta hoje. Se morresse hoje, morreria feliz, logo pela manhã, né? Então, quer dizer, as reflexões, elas são muitas, são muito obrigado pela participação. Né? As reflexões, elas são muitas, e é isso. Eu me lembro agora daquele trecho do Santo Agostinho, né? Aquela reflexão, aquele exercício diário que Santo Agostinho nos ensinou, no momento que ele chega, o que é que ele está fazendo para lapidar a vida, para poder ver se está ajudando o próximo. Ele criou, ele montou, ele relata esse exercício, que todas as noites, antes de dormir, ele senta, e o que é que eu fiz hoje que não foi legal, e o que é que eu fiz hoje que eu poderia melhorar. O que é que eu fiz hoje que, se eu fosse o outro, eu estaria me ofendendo, ou que estaria realmente não ajudando o outro no crescimento. E ele tornou isso um hábito diário, um hábito de reflexão tão grande que acabou virando realmente, vira uma rotina. É claro, não nessa metodologia, mas é um grande exemplo de espiritualidade, é um grande exemplo de pureza e limpeza de alma, que deve ter passado também pelos perrengues dele até chegar no nível que ele chegou. E é uhum. isso que nós estamos buscando. Mas se nós pudermos, Alzânia, justamente fazer isso, refletir um minuto que seja, na hora do banho, na hora do café, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu posso fazer de diferente para a minha evolução espiritual, para o meu crescimento. E isso não é egoísmo. Isso é buscar o crescimento e a evolução. Muito legal. Estamos sintonizados também, né, Zé? Tô lendo um livro aqui, né, que fala muito sobre o estado de presença, né? Que é essa percepção para a gente entender quem somos, o que nós precisamos melhorar, é baseada no que a gente é hoje, né? Não precisa nem saber a vida passada, nem futura, o que a gente é hoje, a gente já sabe o que precisa ser alterado, o que precisa ser evoluído. A gente se observando, né? Se conhecendo, vigiando. E aí, quando você falou Vai, de questão do estar aqui e agora, o que que hoje eu tenho que mudar? O que que hoje eu fiz de bom e o que que eu fiz que precisa ser melhorado? E todos os dias a gente fazendo essa reflexão. E para quem está na escola, faz caderno, caderneta pessoal. isso. Ô, Su, uma, eu queria deixar aqui também uma dica de leitura muito legal, né? Eu falei aqui do exercício mental, das possibilidades que nós temos aí de nos prepararmos para a vida, nós tornarmos nosso tempo ocioso, não aquela ociosidade que tem que largar, não é isso que eu estou querendo deixar a diversão de forma alguma, mas que nós possamos nos aprimorar para esse processo evolutivo, nos aprimorar mais em vida com informações. E a leitura é uma grande ferramenta. O lermos, o nós aprendermos, nós olharmos, tirar um pouco aquela conexão de violência que a gente vê todo o tempo todo. E eu falei dele aqui no início, de Sêneca, né, esse filósofo grego faleceu no ano de 65 depois de Cristo, século I, né? E tem um livro que é muito bom, eu comprei hoje online, não comecei a ler, mas eu comecei a ver alguns trechos, que é A Brevidade da Vida. A Brevidade da Vida de Sêneca. É, quando a gente fala em leitura, a nossa cultura ela é tão ainda em escala de desenvolvimento que assusta, né? Mas é um livro leve, eu já vi um livro longo, e olha o investimento de um livro desse. Eu não estou fazendo propaganda de Sêneca, gente, porque ele já morreu no ano 65 depois de Cristo, né? Talvez eu tenha encontrado com ele alguns processos reencarnatórios aí. Mas é um livro que me custou online hoje R$ 8. Quer dizer, as possibilidades, e eu estou falando de compra de R$ 8, mas quem não tem R$ 8 pode ler, pode olhar, pode pedir bibliotecas, tem um centro, a Casa Fraterna, que tem vários tipos de leitura. É, então, assim, vamos buscar esse nível de aprimoramento, porque a leitura, porque a música, porque a informação com conteúdo nos ajuda a questionar, nos ajuda a criar
a criar o senso crítico, mas não aquele senso crítico para apontar falha, para errar, não, para poder nós chegarmos mais próximos do caminho da evolução, mais próximos do caminho do amor, né? Essa grande base. Então fica a dica aí, A Brevidade da Vida, Sêneca, uma leitura aí que eu comecei a folhear hoje, já estou louco para dormir a madrugada lendo. Vou voltar aqui. Muito bom, Marcos. O pessoal tem alguma curiosidade, pergunta? Manda aí a Dúvidas, pergunta. curiosidades, sugestões, manda aí que a gente tem um tempinho ainda, né? Tem 5 horas ainda de. Aí começa a baixar lá 9, 10, 4, 3, 2, 1 e vai todo mundo embora. Calma, brincadeira. Mas se tiver alguma dúvida com relação ao tema, alguma curiosidade também, alguma contribuição, que ninguém sabe mais que ninguém, a gente está aqui. Eu estudei um pouco, li, já li alguma coisa mais para poder me trazer as informações, mas no intuito também de aprender. Mais no intuito de aprender, mais sedento, né, como a contribuição da Osânia aí, do que outra coisa. Falamos de nascer, morrer, renascer e evoluir sem cessar. Tal é a lei. Aí, ó, vários temas aí para a gente estudar. Nascer, crescer, evoluir, morrer. Né? A gente deveria estudar mais sobre tudo isso. Por exemplo, sobre a morte também, né? Tem, para quem não gosta da leitura física, né, tem muita coisa, muito conteúdo legal no YouTube, na internet, que a gente pode buscar. Né? Então, muitas coisas que dizem respeito à curiosidade. Sabemos que estamos em 2020, mas que muita coisa ainda é tabu, que muita coisa ainda é novidade para a gente, como eu disse. Ciência, religião, religare, né? Tem muita coisa ainda que está se descobrindo, que está se aceitando, que não está se aceitando, e não existe, acho que o mais importante dessa história é que não existe certo nem errado, não existe verdadeiro ou falso, todo é um processo de construção. A luz é o oposto da escuridão, a escuridão tem sua importância, a luz tem sua importância, mas elas se complementam, sem um não existe o outro, né? Então o conhecimento vasto, quem não tem conhecimento, vamos trazer, vamos complementar. Quem aqui na sala, eu sei que tem muita gente da área de literatura, tem escritoras aqui, né? Escritoras aqui na sala, mas que nos ajudam bastante nas reflexões, que ajudam na contribuição da trazer realmente esse maior clareamento para a nossa evolução e caminhar. É isso. E você falou no YouTube aí, eu falei, se Thaís estivesse aqui, ela ia falar, ouça os audiobooks lá. Ó, a Angélica mandou uma aqui, ó. Boa noite, senhor Marcos. Você fala em livros espíritas, você se coloca hoje em alguma religião ortodoxa ou sincretismo? Angélica, eu falo assim, eu sou um estudioso. Eu digo sempre que a religião, da forma que nós fomos criados, né, ela, na maioria das vezes, ela segrega e não junta. Né? Então, eu fui criado dentro de um conceito de religião, sou frequentador da Igreja Católica, sou estudioso do Espiritismo, estudo outras religiões, estudo outras crenças, e o que eu percebo dentro da minha percepção de vida, dentro da minha forma de pensar, é que todo isso converge para um único lugar. Né? Converge para Deus, converge para o amor. E eu estudo muito por curiosidade, eu estudo muito por querer entender, né? Para o meu entendimento, eu possa tentar contribuir para outro, mas tudo converge para um Deus. E quem segrega, na verdade, acho que faz parte até desse processo que a gente está conversando aqui, somos nós. Nós segregamos religião, nós acabamos segregando por sexo e todos esses processos. Volto a falar que a própria palavra religião, na etimologia, ela quer dizer religare. Nós fazermos a religação com Deus. Voltarmos o homem dentro do seu contexto espiritualizado, humanizado, conectado com Deus. Então, eu me coloco como um religioso espiritualista, estudioso das crenças, das religiões, e sou regido por um Deus gigante, que é meu Pai, e acima de qualquer coisa está nos cuidando o tempo todo. Perfeito. Acima de tudo,
é Deus, né? E a doutrina espírita, ela não vem separar e nem criar grupos, né? Tipo, eu ok, você não. Ou, enfim, eu te ajudo você porque você é daqui, você, o outro ali não é daqui, eu não ajudo. A gente não tem o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é o que Jesus nos trouxe. Ele não tem separação, ele não tem essa questão de formar grupos. É claro que a gente acaba criando, né, uma filosofia diferente, mas que ela tá ali para todos, encaixar inclusive nas suas religiões, onde quer que esteja. A religião tão segregadora, né? Sobretudo com os homossexuais, tem hoje com o Papa Francisco uma forma indigente de olhar. Quer dizer, eu acho que é um grande exemplo que você trouxe aí. Eu acho que complementa o que a gente está falando. As religiões, desse conceito humano, homem, né? E aí entra muito a questão das vaidades, ok? Entra muitas questões das vaidades, dos ideais individualistas sem pensar no todo, elas acabam segregando e criando as castas, né? A gente viu recentemente aí essa questão da mulher, do preconceito, do juiz, tem as questões dos homossexuais, e o Papa Francisco, eu acho que é um grande exemplo, inclusive tem um filme fantástico na Netflix que eu também aconselho, é um grande exemplo de união de tudo isso, de não diferenciação da religião, porque ele fala, acima de qualquer coisa, ele fala de Deus, ele fala do ideal de Deus, ele fala de um Jesus Cristo que veio e do amor de Deus. Então, essa segregação que foram criadas pelo homem, seja para definir castas de poder, castas de valores, castas de vaidade, cabe a nós, naquele processo de beija-flor, pingando lentamente, estarmos diluindo isso, dois papas. Tem outro também, tá? Tem os dois papas e tem o outro que é sobre a vida de Francisco. Os dois filmes são muito bons. Então, eu acho que o Papa Francisco é um grande exemplo, assim como outros, assim como nós temos o Divaldo Franco, que tem um nível de espiritualidade e de convicção espiritual tão forte, aqui como tivemos a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Dulce. Então, são seres especiais que vieram, reencarnaram, nasceram, morreram, né, renasceram para nos trazer, através do exemplo, o grande contexto, a grande clarificação do para que estamos aqui. Para amarmos uns aos outros, amarmos Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros em direção ao amor, em direção a nosso processo evolutivo. Que legal, hoje está bombando as perguntas. Serviço. Valeu pela contribuição, Angélica. Obrigado. Muito bom. É muito bom a gente ter interação assim das pessoas, né? Porque a gente entende o que eu gostaria de escutar, o que eu gostaria de entender um pouco melhor, e é muito bom. A gente sente que está prestando o serviço que a gente predispôs a prestar aqui, né? E é isso, é levar o esclarecimento. A partir do Evangelho, né? Que o Evangelho é a religião que não é a religião um grupo, é a religião um estado de espírito, né? Como você diz, com religar, né? Que é a religião, a filosofia, a ciência, que aí faz completo conhecimento aqui na Terra. Então a gente vem prestar esse serviço como religiosos nesse sentido, né? De completar, na verdade, a religião ela é aquela que tudo nasce, né? É aquilo que não se explica na ciência, que não se explica na filosofia. Você tem na religião lá o sentir, o participar da divindade, e o espiritismo vem de uma forma muito clara, muito objetiva, trazer as respostas para a nossa alma. Né? Nessa religação com a fonte, com o Criador, a gente entende nós como criatura, por que viemos, para onde vamos, e qual é a razão dessa passagem aqui. E aí estudamos tudo mais aí. E, enfim,
Foi muito bom estar aqui com vocês de novo, Marcos. Eu acho que nosso tempo está encerrando aqui. Obrigada a todos que estiveram compartilhando presença com nós, essa energia boa aqui desse encontro. E para encerrar, vamos agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Jesus, a espiritualidade que nos permitiu estar aqui, todos os recursos necessários, né? Desde a internet, a nossa voz, o conhecimento, tudo que nos favoreceu estar aqui fazendo essa compartilha. E a Casa Fraterna que nos permite esse trabalho, né? De carteira assinada, né? Prestar um serviço aí. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando, fortalecendo a cada um de vocês muita luz, muita paz, muita saúde e recebam nos lares de vocês a luz de Deus, da paz, da alegria. Que assim seja e assim nós encerramos com muita gratidão no coração. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Beijo a todos. Obrigado a vocês. Obrigado. Beijo, beijo. Tchau.